Finalmente a vitória vai vir. Finalmente, um jogo com um time do baixo escalão. Um jogo contra um time bem acessível de vencer. Um jogo contra um filho nosso. Um jogo contra um freguês. É a hora do Ceará, um dos pequenos do Nordeste que pensa que é grande, que nunca ganhou nada de expressão, mas está crescendo no cenário brasileiro. O jogo tende a ser meio complicado por causa do momento do Ceará, mas nada de outro mundo, porque quando eles veem essa camisa aqui, ó, eles sabem que vem pedreira pro lado deles, vem tromba, e é hora de ter Ceará e Sport. A sorte deles que o jogo é lá no Ceará. Vamos falar um pouco do momento do Ceará no ano, do que eles fizeram nesse ano até agora. Logo depois que vocês se inscreverem aí no canal, vem comigo que a reação vai começar nessa rodada. A reação histórica do Sport. Eu tenho fé. Vem! Vamos lá! Esse vídeo é para falar sobre o Ceará. Ainda não é para falar do confronto, como o Sport vem, não, nada disso. É para dar atenção a eles, pois eles merecem o nosso filhinho Ceará. Vamos falar um pouco. E o Ceará é a prova que treinador ganha jogo, que treinador faz campanha boa. O Ceará, quando foi rebaixado para a Série B, virou um caos. Passou diversos treinadores lá. Um trabalho pior que o outro. O Ceará vivia ali na 12ª posição, meio de tabela da Série B. Eu achava que o Ceará ia voltar para onde foi historicamente sempre. Um time de Série B que não dá risco a ninguém, que não faz cócega em ninguém. Mas aí contrataram Candé. E Candé transformou esse time do Ceará. E o time subiu e hoje tem a melhor campanha entre os nordestinos na Série A. A melhor campanha dos times que subiu da Série B ano passado. O Ceará é o atual bicampeão estadual. Se fala tanto do Fortaleza, ao Lion, mas quem tá mandando no futebol cearense é o Ceará. Bicampeão, dono de 47 títulos estaduais, tricampeão da Copa do Nordeste, títulos até recentes, ganhou em 2015, 2020 e 2023, sendo 23 em cima do Sport. Venceu num pênalti, com Juba perdendo o pênalti. Mas a grande história do Ceará se resume a isso. Nunca ganhou nada no cenário nacional. Nem a Série B conseguiu ganhar. O rival deles, o Fortaleza, pelo menos isso tem, né? Uma Série B. O Ceará nem isso tem. É aquele time caseiro que só ganha estadual, no máximo nordestão. Por quê? Porque o Sport estava fraco, o Sport estava em crise nesses anos aí que eles ganharam. Mas no cenário nacional, foi aquele time que ficou um bom período na Série A, brigando sempre por rebaixamento ou quando ia muito bem meio de tabela. O Fortaleza já fez muito mais que o Ceará. Se eu fosse colocar um ranking assim, e ranking tem que considerar história, tá? É história. Um ranking dos nordestinos, o Ceará estaria ali, se muito bem mesmo, ele seria a quinta força do Nordeste. Então, é hora da gente se impor, porque nós somos o maior do Nordeste. Mas voltando a falar do Ceará, a história do Ceará é essa. Vem crescendo muito no cenário nacional de 10 anos para cá. O Ceará, que era um time totalmente irrelevante no cenário nacional, hoje não. Hoje o pessoal já olha para o Ceará e sabe que vai ter dificuldade, principalmente quando o jogo é no Castelão. E o jogo vai ser no Castelão. E aí é que vem o grande, assim, carta na manga do Ceará. O jogo ser lá.
Jogando no Ceará, o Sport faz muito tempo que não vence. O Sport, a última vitória lá no Ceará foi em 2004. Minha gente, faz muito tempo que a gente não vence lá. Tem muitos empates, mas vitória mesmo do que eu levantei, eu posso até estar enganado, mas foi essa vitória lá em 2004. Faz um tempo bem razoável aí. Agora, no confronto histórico, aí o Sport tem uma vantagemzinha até confortável. Já foram 46 jogos na história, onde o Sport venceu 20 jogos, 11 empates e 15 vitórias do Ceará. Então, sim, é freguês o Ceará. E, quietinho, se aquiete, não se estresse não, porque é freguês. E no ano passado, tivemos 3 jogos contra o Ceará e não perdemos em nenhum. Vencemos 2 em casa e empatamos jogando lá no Castelão pela Série B. O jogo foi 0-0. Lembro desse jogo porque o Sport estava todo desfalcado. Todo. Mas perder pro Ceará é sacanagem, né? O jogo foi 0-0. O tempo que o Ceará reinou em cima do Sport foi porque o Sport estava em crise. Mas os dois com patamar igual, bicho, não tem pro Ceará. E esse ano eu considero o elenco do Sport muito mais forte do que o do Ceará. Acabou de falar? Se aquietou? Se aveste não. Fique calmo. O elenco do Sport é muito melhor do que o do Ceará, mesmo o Ceará estando muito melhor na tabela. O Sport está com uma crise de identidade, uma crise interna, mas qualidade individual, a dos jogadores do Sport supera por muito o do Ceará. Mas o Ceará tem treinador. É o que eu falei, treinador. O Ceará é a prova que treinador dá resultado. Tá com um time bem limitado, um time com cara de Série B, mas o treinador faz jogar, tá fazendo jogar. E isso tá fazendo com que o Ceará seja o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. 6º colocado. E o que tá fazendo o Ceará, que aí é um alerta para o Sport, o que tá fazendo o Ceará ter essa campanha de destaque no Campeonato Brasileiro é a receita que eu falei que o Sport tinha que seguir e não tá conseguindo seguir, que é mandar nos jogos em casa. O Ceará, que aí é o perigo, o Ceará tá triturando os jogos em casa. Teve 4 jogos em casa. Desses 4 jogos, venceu 3 e empatou 1. Venceu o Grêmio por 2-0, venceu o Vasco por 2-1, venceu o Vitória por 1-0 e empatou com o São Paulo em 1-1. No meio disso aí teve um jogo pela Copa do Brasil, porque o Ceará tá na 3ª fase da Copa do Brasil. Perdeu para o Palmeiras por 1-0. E falando em estar na 3ª fase, o que foi que o Ceará fez esse ano? Chegou na 3ª fase da Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, que ainda está disputando, o grupo dele ainda não acabou, mas está com a campanha bem similar da do Sport. Atualmente está em 3º lugar, mas ainda vai ter um jogo. Se vencer, vai a 13 pontos, pode ficar ainda em 2º lugar, assim como o Sport ficou no seu grupo. O Sport fez 12 pontos, o Ceará pode chegar até 13, bem compatível com o Sport, só que o grupo do Ceará é mais fraco. No estadual, como eu já falei, bicampeão estadual. Venceu esse ano novamente o Fortaleza. E no Brasileiro começou com tudo, mandando aí nos jogos em casa e estando na 6ª posição. Logo, o ano do Ceará é muito bom. É muito bom. Dito isso, o Sport vai vencer lá no Castelão.
2-1 para o Sport, anota aí. Anota e depois vem me cobrar. 2-1. Os últimos jogos do Ceará também vêm de resultados bons. O último jogo foi contra o Santos, fora de casa. Empatou em 0-0. Eu, particularmente, gostei, porque segurou o Santos. E eu tô doido para ver o Santos cair novamente. Antes disso, venceu o Vitória em casa por 1-0. Tinha perdido para o Palmeiras pela Copa do Brasil por 1-0 e tinha vindo de um empate com o São Paulo em casa em 1-1. Então, dos últimos 4 jogos, 4 não, dos últimos 5, porque antes desse tinha perdido para o Bahia, fora de casa por 1-0. Então, mesmo com todo esse cenário positivo do Ceará que eu falei, mesmo estando na 6ª posição, dos últimos 5 jogos, o Ceará só venceu um, que foi o Vitória em casa por 1-0. Então, minha gente, o ano tá positivo pro Ceará, mas os resultados nos últimos jogos não tem lá sido grande coisa. Mas vencer o Ceará tá difícil, que dentro desses 5 jogos venceu só o Vitória, mas tem 2 empates, contra o São Paulo em casa e contra o Santos fora de casa. Contra o Santos não é referência, porque o Santos tá muito mal. O São Paulo também é o time do empatati e patatá. Empata todo jogo. E o Vitória, assim, vão me julgar, mas Vitória é outro time que vai cair para a Série B. Não é referência. Então, dos últimos 5 jogos, o Ceará é aquele time que dá trabalho, mas que não tá trazendo tão bons resultados. Dos jogos que venceu o Grêmio em casa e o Vasco em casa. 2 mães fora de casa. Diferente do Sport, né? Que pegou Palmeiras e o Cruzeiro em casa. Por isso, os jogos do Sport, eu digo que tem sido muito mais difícil. O Ceará não. Pegou 2 times bem acessíveis em casa. E fez o seu dever. Venceu. Perdeu para o Juventude fora de casa. Juventude, que é muito ruim esse time de Juventude. Muito ruim. O Ceará conseguiu vencer. Então, quando se olha só a tabela e vê lá o Ceará em 6ª posição, o pessoal, o time tá espetacular. Não está. O Ceará tá fazendo o feijão com arroz. Só que tá fazendo o feijão com arroz bem feito. Sem sal, tá saindo meio sem sal a comida, mas tá saindo, tá dando para se alimentar, coisa que o Sport não tá fazendo. O Sport tá queimando a comida toda vez que vai para a cozinha cozinhar, mas chegou a hora de acertar o ponto e vamos vencer lá dentro, no Castelão, lotado, porque já venderam 25 mil ingressos. Vai ser aquela festa que os cearenses sabem fazer. Coisa que os pernambucanos desaprenderam, porque a ilha hoje parece um teatro. Lá no Castelão não, a torcida é quente, mas vão perder de todo jeito. Beijo no coração, pelo Sport, tudo.